Boa noite a todos presentes e que assistem também de casa. Neste mês de setembro, mês amarelo da prevenção do suicídio, nós do Centro Espírita Allan Kardec iniciamos nossos trabalhos com leituras sobre o tema. Reflexão sobre o céu e o inferno. Em O Céu e o Inferno, Allan Kardec colocou no capítulo 5º diversas mensagens de espíritos suicidas que vale a pena ler e refletir. Resumindo, Kardec cita os motivos que o Espiritismo demonstra para que o espírita oponha-se à ideia do suicídio. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto mais infeliz e mais resignado tiver na terra. Isto é, quanto mais resignado tiver sido nos seus sofrimentos e infortúnios. A certeza de que, abreviando seu viver, chega a um resultado, inteiramente, contrário ao que esperava. Que foge de um mal para cair no outro ainda pior, mais demorado e mais terrível. Que se engana ao pensar que, ao se matar, irá mais depressa para o céu. Que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá esperam encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Pela sua obra toda, penso que essa última frase de Kardec não deve significar que toda a humanidade na Terra será um dia espírita, mas que os princípios dessa doutrina farão parte do conhecimento e do viver de todos. Penso que nos mundos onde vivem os espíritos já perfeitos, a religião aceita e vivida em espírito e verdade é a do amor a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a si mesmo. O Espiritismo, na atualidade, é a única doutrina científica, filosófica, religiosa que explica com lógica e clareza as leis naturais, eixo dos ensinos de Jesus, capaz, portanto, de auxiliar o desenvolvimento moral da humanidade na Terra. Por isso, Kardec escreveu: a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura ao suicídio. Que assim seja. Boa noite a todos aqui presentes e também que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos. Continuando nossas atividades, nós vamos à prece. Vamos louvar
a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso exemplo, agradecendo também a direção espiritual da nossa casa, Allan Kardec, pelas inúmeras bênçãos que nós recebemos durante toda essa semana, pelas bênçãos do dia de hoje, por nossa saúde e pela oportunidade que nós temos de estar aqui, buscando um pouquinho mais desse conhecimento nessa doutrina tão consoladora. E assim nós dissemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E hoje à noite, a explanação doutrinária fica a cargo da nossa colega de ideal espírita, trabalhadora aqui da casa, a Vanir Garim, mais conhecida como Ica. Ela vai nos trazer o tema Finalidades e Mecanismo das Comunicações Mediúnicas. Vamos vibrar positivamente para que a Ica consiga nos passar muito amor, muito carinho, tudo que ela nos preparou para essa noite. Uma boa noite a todos. Então, é com o assunto Finalidade e Mecanismo das Comunicações Mediúnicas. Quando falamos em comunicação mediúnica, é natural pensar nos fenômenos: psicografia, psicofonia, vidência. Mas o mais importante não é como, e sim para quê. Afinal, qual a finalidade dessas manifestações espirituais? Segundo Kardec, todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau. Não é só os que estão na casa espírita que são médiuns. O que é mediunidade? Mediunidade é aquela sensação, vou falar uma linguagem onde que a gente entende mais, né? É aquela sensação que nós temos, às vezes uma intuição, às vezes a gente está, até por coisas banais, a gente está lá, eu, por exemplo, que costuro, às vezes estou lá na máquina de costura e deixei a panela no fogo, alguma coisa entra assim, olha a panela, opa, levanto para lá, às vezes eu não vou, a panela queima. São sensações que todos nós temos, pressentimentos e essas coisas mais. A diferença que está na mediunidade, antigamente se dizia desenvolver a mediunidade. Eu vou para a casa espírita desenvolver a mediunidade. Mediunidade não se desenvolve, ela está em cada um. A gente nasce. O que se faz na casa espírita é se educa a mediunidade. Então, quando nós viemos para a casa espírita, nós vamos educar a nossa mediunidade. Nós temos um grupo de estudo mediúnico, até a gente fala que no início a gente até pensa que vem aqui para casa trabalhar pros espíritos. E, na verdade, o médium, ele ganhou essa ferramenta a mais, digamos assim, porque somos mais comprometidos, temos mais responsabilidades, e de acordo com como nós usarmos essa ferramenta, nós vamos ser mais felizes ou rastejar mais. Então, a mediunidade em si, ela é neutra. O que eu faço com ela que faz a diferença. Então, quando a gente começa a estudar a mediunidade, no nosso grupo mesmo, diz assim, mas eu comecei a ver barulhos, eu comecei a ver isso, eu comecei a ver aquilo. É meio que normal isso. Por quê? Vocês já notaram quando a gente compra um carro? Eu sou muito ruim para carro. Conheço Fusca e Kombi. Mas mesmo assim, é branco, eu digo, o carro da fulana é bem-vindo. Só porque é branco. Mas o meu cunhado comprou uma Kombi. Eu nunca vi a Kombi. Depois que o meu cunhado comprou a Kombi, nossa, como eu vi Kombi.
Não é assim? Por que isso? Porque aí nós estamos ligados, tomando consciência, tomando tomada. Então, a mediunidade é a mesma coisa. Quando nós vamos estudar a mediunidade, nós vamos nos aprofundar na doutrina espírita, nós vamos conhecer, nós vamos descobrir N situações. Mas, a primeira grande finalidade da mediunidade é a certeza da imortalidade da alma. Cada vez que um espírito retorna com sua mensagem, mostrando que a vida não termina no túmulo, recebemos uma prova viva de que a morte não existe. Essa certeza transforma a nossa maneira de viver, alivia nossas dores da separação, né? E fortalece a esperança do reencontro. Aqui fazendo parênteses também, porque a gente ouve muito relatos, perguntas, de que a gente sempre quer saber do nosso ente querido. E nós vamos saber, se necessário. Porque a vida continua. Não diz? A vida continua. E se a vida continua para mim aqui, continua para o meu ente querido lá. Lá ou ali, não sei. Mas continua. Então, muitas vezes, nós temos um ente querido e a gente diz assim, eu não vou rezar dentro de casa para morto porque chama morto, porque faz isso, faz aquilo. Não. Então, assim, que forma nós vamos orar para essa criatura, por esse nosso ente querido? Nos momentos de alegria, para que ele siga a caminhada, agradecer a Deus pelo estágio que esteve conosco e assim por diante. Tem, para ilustrar isso, para ver como há a diferença na espiritualidade, a vida continua e como nós nos devemos portar, eu li um livro há muitos anos, não estava muito lembrada, mas assim, era em Uberaba, tinha o Chico Xavier, todo mundo sabe, né, Chico? Então, era madrugada, às vezes pessoas viajavam horas, dias, para chegar lá no Chico, para ter uma mensagem, uma notícia de um ente querido. Chegou uma senhora quase desfalecida porque não aceitava a morte do filho. Ela chorava e não queria mais viver, porque o filho tinha morrido. Aí, quando foi lá para a madrugada que o Chico começou a psicografar, a psicografia do filho dessa mulher era um bilhete mais ou menos assim. Mamãe, sei que a senhora acredita que não pode viver sem mim, mas é preciso ter coragem. Eu estou vivo, continuo amando. E Deus nos dá a oportunidade de nos reencontrar. Não chore, suas lágrimas me alcançam e dificultam o meu aprendizado. Confie em Jesus e continue, para que eu possa seguir também. Eu quis trazer esse relato, ele é bem comprido a leitura, mas eu tirei só uma partezinha, porque é a parte onde a gente pode compreender que então a vida continua para mim e para eles. Porque nós estamos no mundo de expiação e prova. Todos precisamos reencarnar. Muitas vezes, aquele nosso ente querido que desencarnou, quando ele desencarna, geralmente não é regra, mas, segundo os relatos, os estudos, né, fica num sono letárgico, uma sonolência. O espírito fica numa sonolência, até ele ser socorrido, amparado, acolhido, né? Por quê? Aqui é uma cópia de lá, e não lá uma cópia daqui, que a gente já pensa, né? Se nós aqui encarnados, nessa grande escola de almas, recebemos os nossos filhos, netos, né? Hoje falamos em netos, a gente recebe, quando a gente recebe um espírito numa família, todo mundo
Lá já compra roupinha, já vê médico, já vê casa, já vê cama, já vê quarto, já vê que sexo, já vai comprando. A gente acolhe, não só os pais, a família inteira, os amigos, vibram por aquela criatura que retorna ou que reencarna na nossa família, né? Na espiritualidade também, ninguém desencarna sozinho, ninguém desencarna sem amparo, sem proteção, sem acolhimento. Todos que desencarnam são acolhidos, assim como aqueles que reencarnam. Tem outro relato, então, quando é que eu vou ter essa comunicação? Às vezes, em sonho. Às vezes, em sonho, a gente sonha com o nosso ente querido. Um reencontro. Em desdobramento, nós dormimos, nosso espírito se emancipa, a nossa alma se emancipa e fica até o nosso ente querido. Um sonho, reencontro. Numa carta psicografada, o Chico psicografava muito. Hoje em dia já está mais, né, difícil, mas às vezes vem um relato, alguma coisa, né? Num centro espírita, às vezes pode ter um relato. Mas as comunicações, elas são quando necessárias. Então, é justamente por esse fato que eu relatei. Pela necessidade. Por isso que se dá. Ou necessidade ou merecimento. Ou ambos. Noutra fila do Chico, né? Outro relato lá da fila do Chico, falava que tinha uma senhora que chegou desesperada. Uma mãe. Sempre as mães desesperadas, né? E a outra mãe que estava na fila viu que aquela senhora que tinha chegado, a segunda mãe, ela estava perdendo as forças. De tanta aflição, de tanta angústia que aquela mulher tinha. A senhora, a mãe da fila, que tinha o filho desencarnado também, saiu da fila e deu a ficha para a senhora essa que estava quase em desmaio. Quando chegou a psicografia do Chico, uma das primeiras foi: mãe, pela caridade que a senhora fez em doar a seu lugar na fila para a senhora, me foi permitido eu vir trazer notícia. Eu estou bem, estou assim, assado. Fora da caridade, não há salvação. Então, quando a gente estuda a doutrina espírita, estuda o porquê da mediunidade, a gente vai saber que tudo isso. Então, quantos na nossa sala mediúnica mesmo, quantos vêm em socorro, estão perdidos, estão desamparados, e com uma sessão mediúnica, um diálogo com o doutrinador, ou coisa assim, encaminha, acalenta, orienta, né? Então, as comunicações mediúnicas, elas não são para adivinhações, para nosso bel prazer. O nosso ente querido vai ficar lá na espiritualidade esperando que eu vá querer que ele me... Porque muitos ainda pensam assim: morreu, foi para o céu, e aí a gente acaba rezando para aquela criatura vir me ajudar. Na minha família teve, né, um caso bem assim, que todo mundo rezava para a avó vir ajudar. Um dia eu tive um sonho, um pesadelo, que ela veio e me disse assim: ai, minha filha, eu tô sufocando. E daí, mas eu levantei e fiquei tão ruim com aquele sonho, mas para mim era tão nítido aquilo. Digo, será que a avó está num lugar ruim, né? Pensei, também não entendia muito do assunto. Levantei, fui tomar água, não consegui mais dormir. No outro dia, contei para o meu marido. Meu marido foi falar com a tia dele, que também só que ela é espiritualista, é outra crença, mas também, né, entende de mediunidade, essa coisa toda. Ela disse: tem alguém rezando para a avó. E o pouquinho de força que ela tem para seguir em frente, puxam ela de volta. Porque ela quer atender os familiares e daí fica nesse conflito e não consegue nem ir para frente e nem ajudar aqui. E aí
fomos, pessoal é da Cachoeira do Sul, fomos para lá, e aí conversaram lá, realmente, a netaiada toda rezava para a avó. Então, a partir daí, tomamos consciência, ninguém mais pode, todo mundo rezar para a avó, mas que a avó se liberte. Quem ama, liberta. Jesus não falou? Quem ama, liberta. É a nossa possessão que quer o outro aqui. É para o nosso bem-estar. Mas se eu quero o bem do outro, eu tenho que libertar. Mesmo que seja no desencarnado. Para que ele possa. E se nós estamos no mundo de expiação e prova, a nossa caminhada, para nós sermos anjos, né? Nós estamos a caminho da perfeição. E essa caminhada, ela é longa. Para nós termos uma ideia, daí fica pensando assim, não, mas eu já sou boazinha, eu já não mato, já não roubo, já não isso, já não aquilo, já não aquele outro. Seremos cobrados por todo o bem que podemos fazer e não fazemos. Alguém tem algum bem que pode fazer e não faz aí? Eu tenho muito. Quando nós fizermos todo o bem que podemos, nós vamos estar superiorzinho. Até lá, nós temos que, remar, estudar, trabalhar, modificar, reforma íntima, que é o que a doutrina nos traz. A doutrina não tem a mediunidade como adivinhações, essas coisas. Ela traz trabalho sério, compromisso, responsabilidade, para que as coisas fluam. Outra finalidade é a orientação moral. Os espíritos que já passaram pela experiência da desencarnação nos alertam, aconselham, lembram-nos de que estamos de passagem na Terra e precisamos usar bem o nosso tempo. Eles nos mostram, com seus testemunhos, que a verdadeira felicidade está na pátria do bem, está na prática do bem e na vivência do Evangelho. Então, como é que nós estamos vivendo com a nossa mediunidade, com as nossas, com todo esse cabedal de ensinamento, de aprendizado que nós temos dentro da doutrina espírita? O que nós fazemos com tudo isso que nós aprendemos? Nos tornamos melhor? Nós auxiliamos aqueles que estão ao nosso redor? Porque o que a gente leva são os bens conquistados, é a moral, o bem que a gente faz. Aquelas pessoas, quando eu partir, será que alguém vai sentir falta de mim? Ou será que alguém vai dar graças a Deus que aquela foi? Nós vamos começando a fazer uma análise de nós mesmos, para que a gente possa, então, que nem diz a mulher lá da fila, né? Doou seu lugar para uma estranha. Será que nós já estaríamos nesse patamar de doar a nossa ficha, depois de ficar 2 dias na fila? Doar simplesmente para uma pessoa que a gente vê que está ruim? Mas a gente quer. A gente quer as coisas, mas fazer para merecer, meio difícil. Mas nós estamos a caminho. É um dia de cada vez. E vamos lá. A vivência da mediunidade é também um chamado à responsabilidade. O que fazemos com o que recebemos? De que adianta ouvir uma mensagem espiritual se não a colocamos em prática? De que adianta saber que a vida continua se não nos esforçamos por viver de forma mais digna e amorosa? De nós levarmos mais bens morais, auxiliar o outro. Tudo me é lícito, como está o nosso estudo, né, hoje. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, isso aqui é certo, não tem, como diz não tem manual de instrução quando a gente ganha neném, né? Mas tinha que ter um manual de instrução que ficava mais fácil. Não, a gente vai aprendendo no dia a dia.
E assim também é a nossa vivência. Todo dia é uma oportunidade de nós reescrevermos. Ontem eu não fiz direito, hoje eu tenho a oportunidade de fazer diferente, de agir diferente. Hoje eu não agi direito lá com a vizinha. Eu podia ter ajudado ela naquela situação. Nossa, mas olha, me dá uma coisinha. Não dá nada, eu não tinha tempo mesmo, e aí a gente abafa assim, né? E vai, atropela. Não. Quando nós temos esse tipo de sentimento, quando nós temos esse insight, essa situação, vamos prestar atenção. Não, eu devia ter ajudado mesmo. Então, mas agora já foi. Será que ela já terminou o serviço? Vou lá ver. Vou lá ver se ela precisa de mais uma mãozinha. Né? Aí nós vamos nos habituando a servirmos. Que é o que nos faz ir para frente. Por isso, a finalidade maior da mediunidade é nos levar à transformação íntima. Então, quando nós viemos para a Casa Espírita estudar a mediunidade, não é estudar a mediunidade para os outros. Na verdade, o estudo da mediunidade, na verdade, ele é uma educação da mediunidade. Nós somos médiuns não educados. E, às vezes, a gente transgride. Então, quando a gente transgride, é como botar o dedo na tomada. Botou o dedo na tomada, leva choque. Transgrediu a lei divina, leva choque. É castigo? Não. É descuido. É prestar atenção. É fazer a coisa certa. Não é assim? Então, porque Deus não castiga ninguém. Nos orienta, nos proporciona aprendizado. Ou pelo amor, ou pela dor. A caminhada é individual. É de cada um. Por isso também, nós temos que libertar os nossos entes queridos. Para que eles possam continuar. E, de repente, reencarnar em nossos familiares. Né? Porque se nós estamos no mundo de expiação e prova, nós ainda temos que reencarnar muitas vezes para sermos anjos. Nós temos que reencarnar. Então, quem diz que um ente querido meu não pode ter reencarnado na família? Mas isso não importa. Somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai. Portanto, amai-vos e instruí-vos. Ela não foi concedida, então, a mediunidade, né? Foi para transformação íntima. Ela não foi concedida para espetáculo, para curiosidades ou interesse material, mas para ser instrumento de serviço, de luz e de fraternidade. E, ao final, percebemos que cada comunicação espiritual é um convite a consolar quem sofre, a instruir quem busca, a fortalecer quem desanima e a nos lembrar que todos somos filhos de Deus, destinados à perfeição. Que Ele nos abençoe e nos inspire sempre. A comunicação espiritual é sempre um convite. Consolar, instruir e fortalecer. Viver a mediunidade como Jesus viveu, com amor, humildade e serviço no bem. Uma boa noite a todos e muito obrigada pela atenção. Obrigada, Mica, pelos ensinamentos, esclarecimentos dessa noite. Agradecemos. E agora nós vamos para a nossa prece para pedirmos. Vamos pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus. Vamos pedir bênçãos para nós, para nossas famílias, para todos os nossos irmãos em humanidade, que tenham aflições, que tenham tolerância, que tenham bom entendimento entre todos. Pedimos também
por saúde nos hospitais, nos asilos, nos lugares onde bate as dores, principalmente nos lares, onde tem enfermidade do corpo e do espírito. Pedimos para que todos tenham o alívio necessário para continuar sempre evoluindo e buscando. E também vamos agora para a segunda parte das nossas atividades dessa noite, que é o passe coletivo. Quem quiser fazer o uso da água para ser fluidificada, quem estiver em casa, quiser pegar uma garrafinha ou fizer o uso do copo, pode colocar para a água ser fluidificada. Que ali a espiritualidade vai colocar o medicamento necessário a cada um. E agora vamos nos sentar de maneira mais confortável que a cadeira possa nos oferecer e vamos elevar o nosso pensamento para, nesse momento, junto de cada um de nós, encontra-se um amigo espiritual, nos transmitindo fluidos benéficos, de paz, de harmonia, trazendo a alegria de viver, sempre envolvidos com o amor de Jesus. Que essa serenidade vá até nossos lares e envolva cada um que lá se encontre, que sejam também irradiados com a ternura de Deus. E para que todos nós continuemos a nossa caminhada, sempre no caminho do bem e na alegria de viver, onde todos juntos, unidos, conseguimos enfrentar tudo que é de vir. Pai nosso que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. E assim nós agradecemos a todos aqui presentes, quem nos acompanhou pelas redes sociais. Tenha uma ótima semana, um bom final de semana e vamos todos acompanhar na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.